Bom, então, pessoal, sejam todos bem-vindos. Hoje, nesse nosso tempo, a gente vai falar, então, sobre é, análise descritiva, mais especificamente sobre análise de frequência, tá? A gente tem muitas outras análises, né, bacanas dentro da descritiva para explorar, mas como o nosso tempo é limitado, então a gente optou por trazer hoje aqui a análise de frequência e também vamos falar um pouco sobre a construção de alguns gráficos descritivos lá no RStudio. Então, a proposta desse webinário é que ele seja um webinário bem prático, então eu vou trazer algumas informações teóricas aqui para vocês também, mas depois a gente vai abrir o RStudio juntos, eu vou mostrar para vocês de uma maneira bem prática mesmo como que funciona o software, como que a gente pode estar fazendo uma análise de frequência dentro do software, construindo alguns gráficos básicos, né, descritivos dentro do software R, tá? Então, esse é o nosso objetivo de hoje, apresentar para vocês o potencial que o RStudio tem para análises estatísticas, sejam elas, né, quais forem, de forma simples, desmistificando o uso dessa ferramenta e mostrando como que vocês podem, né, dar o primeiro passo com segurança dentro do software. E também mostrar na prática a aplicação do software em algumas análises aqui hoje, nesse momento, falando da análise de frequência e montando alguns gráficos descritivos mais simples, ok? Então, esse é o nosso objetivo de hoje. Antes de iniciarmos, propriamente dito, então, a gente sempre gosta de falar um pouco dos nossos parceiros, né? Então, a gente destaca aqui. Deixa eu só colocar um ponteiro aqui. A gente destaca aqui a IBM Academy, né, como nosso parceiro, a Quento Coworking, a Scientific, a Organiza, secretária executiva, aqui representada pela Júlia, né? Está sempre conosco aí nos webinários, nos cursos, dando esse reforço. E a Analisa Soluções em Estatística também como parceira, né, da HT. Aqui a gente traz sempre os nossos contatos, né? Então tem contato de WhatsApp, tem contato de e-mail, tem contato do site e das redes sociais. Quem ainda não nos segue, a gente convida a seguir, né? A gente com frequência também está postando conteúdos nas redes sociais, então vocês podem acompanhar por lá também a questão também de novidade de lançamento da abertura de inscrição de cursos e tudo mais, a gente sempre está compartilhando por lá também. Então, quem ainda não nos segue, a gente convida a nos seguir também nas redes sociais. Eu, Sheila, serei a professora de vocês no webinar de hoje, tá? Minha formação, ela é a zootecnia, eu sou formada na área de produção animal, sou PhD em produção animal, e estou aqui representando, então, a Analisa Soluções em Estatística, que é uma das parceiras da HT. Para que a gente tenha, então, um bom aproveitamento do nosso tempo aqui, né, em torno de 40 e 50 minutos, que é o que a gente propõe nos nossos webinários, a gente pede que vocês mantenham o microfone de vocês desligados, tá? Para que a gente consiga aproveitar ao máximo. O vídeo é opcional, se vocês se sentem à vontade em manter o vídeo aberto, ok, se não, também ok. E se alguém tiver uma pergunta, a gente pede para que ou deixe escrito lá no chat, ou que aguarde para fazer essa pergunta ao vivo lá no final, que a gente aí vai abrir um espaço, se vocês tiverem dúvidas, comentários, né, alguma coisa que vocês queiram compartilhar ou perguntar lá no final. Ou se não, vão deixando escrito ali no chat, que assim que eu terminar a apresentação aqui, eu abro o chat ali e aí a gente vai esclarecendo dúvida a dúvida, ok? Aí assim a gente consegue ter um melhor aproveitamento do nosso tempo aqui. Bom, então, antes da gente falar propriamente dito sobre a análise de frequência, a análise descritiva de frequência, é importante a gente falar de uma forma breve também sobre o software, né? Então, a gente está propondo aqui nesse webinar e a gente vem propondo também, né, dentro dos treinamentos da HT, os cursos da HT, o uso do software RStudio. Então, por isso que a gente vem trazendo esses materiais também, né, de forma gratuita para vocês irem se ambientando, né, com o uso das ferramentas. Então, é importante falar, né, o RStudio é a ferramenta que a gente vai abordar hoje, que a gente vem abordando nos cursos de revisão sistemática e meta-análise, e eu acho que é importante a gente falar desse software muito também para desmistificar o uso dele, né? Então, muitas vezes as pessoas têm interesse em fazer daqui a pouco um curso de revisão sistemática e meta-análise,
mas aí, no momento que vai ler as especificações do curso, né? O curso vai ser de meta-análise, as análises vão ser realizadas no RStudio, não conheço o software, né? Não tenho experiência com o software, vai ser muito difícil, eu não vou fazer, e aí a pessoa fica, né, com essa dúvida, com essa trava. Então, a gente gosta de falar um pouco do RStudio muito para apresentar esse software e para tirar, né, um pouco dessa trava que a gente acaba tendo quando a gente fala no assunto análise estatística, né, análise de dados. Então, o software R é um software com uma interface bem amigável, tá? Ele é prático para fazer as análises estatísticas. A gente não precisa ter um conhecimento de programação para usar ele, né? A gente vai, assim como tudo, como os outros softwares e como muitas outras coisas na vida, a gente vai aprendendo com a prática. Então, conforme a gente vai abrindo, vai conhecendo o software, a gente vai praticando, né, a análise nele, a gente vai se sentindo mais confortável. E a gente sempre costuma dizer que fazendo 2 ou 3 análises dentro do RStudio, a pessoa já pega o jeito, e já fica uma coisa bem intuitiva, de ser utilizada, né, o software, tá? Então, trazendo aqui para vocês algumas vantagens de se utilizar esse software, né? Então, é importante a gente falar que existe o R e o software R e o software RStudio, tá? Então, o R, né, é o software em si, ele tem uma interface, depois a gente vai mostrar as diferenças deles, mas ele tem uma interface um pouco mais simples, a gente pode fazer análises estatísticas nele, mas o RStudio é muito mais amigável. Então, na prática, o que a gente costuma fazer? A gente instala o software R e instala o software RStudio. Para o software RStudio funcionar, a gente precisa da interface R. Então, eu preciso instalar na minha máquina os dois para poder utilizar o RStudio, tá? Que tem uma interface melhor, mais organizada e nos permite trabalhar de uma maneira mais eficiente, tá? Então, falando especificamente do RStudio, ele tem um ambiente integrado, né? Então, tudo num só lugar. Então, eu consigo ver numa única tela o meu código, toda a minha programação, né? Todos os meus resultados, então eu vou fazendo de uma forma interativa ali. Consigo já visualizar os gráficos, tudo também na mesma página. Então, toda a minha análise fica, de certa forma, muito mais organizada dentro do RStudio. Ele nos permite a gente criar gráficos e relatórios profissionais, então, assim, dos softwares estatísticos que a gente conhece, ele é um dos melhores, né, quando a gente fala em visualização. Claro, tem outros também, né, que se equiparam a ele, mas ele é muito bom mesmo na questão das visualizações. Então, a gente consegue criar visualizações muito boas com o pacote ggplot2, né, dentro do RStudio. E nos permite também criar relatórios. Então, o R, ele tem o R Markdown, né, que nos permite já ir trabalhando as análises estatísticas e, ao mesmo tempo, criar relatórios prontos, né, que podem ser depois impressos em PDF, Word, HTML, enfim, ser compartilhado, né, tudo isso, conforme a gente vai montando o nosso código, o R já vai preparando esses relatórios de forma automática para a gente. Então, essa parte também é muito bacana dentro do RStudio. A questão da reprodutibilidade e transparência, tá? Então, o R, ele é um software de código aberto. Os resultados, então, são verificáveis, de fácil replicação, tá? Então, o fato dele ser um software de código aberto permite também que ele sofra constantes atualizações, né? Então, a gente sempre tem coisas novas dentro do software, né? Então, isso também é bem bacana. Ele tem um adequado poder estatístico, então ele oferece centenas de pacotes, né? Depois eu vou mostrar para vocês como que funciona essa questão dos pacotes de análise dentro do RStudio. Então, a gente consegue dentro dele fazer praticamente todos os tipos de análises estatísticas possíveis, tá? Desde uma das mais básicas até as mais avançadas. Ele é gratuito, né? Então, é uma baita vantagem também, né? E de código aberto, então ele não tem custo de licença. Ele tem uma comunidade que é muito ativa, tá? Então, a gente consegue, de uma maneira muito fácil, tirar dúvidas, resolver problemas que a gente tenha, né? Quando está executando as análises em si. E tem um suporte que é global, que também é uma baita vantagem aí da ferramenta. Ele tem uma integração total, então ele funciona muito bem com Excel, Power BI,
uma boa integração com Python também, bancos de dados e muitas outras formas de integração, tá? E ele é um software que é ideal para aprender e também para ensinar, né? Então, ele facilita o entendimento dos passos, então a gente consegue não apenas visualizar o resultado, mas ir fazendo, montando um passo a passo e entendendo a dinâmica da análise que a gente está realizando dentro do software, tá? Então, essas algumas vantagens do RStudio. Então, como eu falei para vocês, a gente precisa, quando a gente trabalha com RStudio, a gente precisa ter o software R também na nossa máquina. Então, aqui eu preparei um material para trazer rapidinho para vocês algumas diferenças, né, que a gente tem do R para o RStudio. Então, o R, ele vai nos trazer, ele é o software, né, então ele vai nos trazer toda a linguagem de programação, enquanto que o RStudio, então, ele é um ambiente de desenvolvimento integrado, né, para o R. Então, ele nos permite trabalhar de uma maneira mais eficiente. Então, o R ele também executa análises, cálculos e gráficos, né? Mas o RStudio ele nos facilita a questão da escrita dos códigos, organização desses códigos e execução desses códigos em R, tá? A interface do R ele é um console simples, enquanto que do RStudio ele tem painéis separados, né? Então tem um painel só para o código, um painel só para visualização dos resultados, uma parte só para visualização dos gráficos, histórico, né? Então eu vou mostrar isso para vocês depois também. O software R ele tem recursos mais básicos, então ele depende de pacotes, né? O RStudio também depende de pacotes, mas ele tem suporte aí para o R Markdown, que é da construção dos relatórios, GitHub, depuração, projetos mais avançados, né? Então ele tem essas outras, os outros recursos. O R, quando a gente fala de iniciantes, né, na análise estatística, ele é um pouco menos intuitivo, então ele é um console único ali, enquanto que o RStudio, ele é uma plataforma um pouco mais amigável, mais visual, né, então ele é melhor para quem está produzindo resultados e também aprendendo com ele, né, então por isso que a gente acaba optando por utilizar ele nas nossas análises. Então, aqui só para ilustrar para vocês, esta daqui é a interface do R, tá? Do software R, então é uma interface extremamente simples, é só isso. Enquanto que o RStudio, que é o que a gente vai trabalhar, ele é um pouco mais organizado. Então, a gente tem aqui a aba onde a gente faz toda o script, né? A linguagem de programação, a gente coloca todos os códigos de programação aqui. Conforme a gente vai executando esses códigos, os resultados vão aparecendo aqui nessa parte inferior, aqui no console. A gente tem um histórico, então todos os documentos que a gente carrega, todo o passo a passo da análise que a gente faz, fica armazenado no histórico aqui. A gente tem esse outro ambiente aqui também que serve, né, para a gente visualizar gráficos, para instalação de pacotes, para a gente obter ajuda, né, quando a gente tem dúvidas em alguma análise, então tem essa parte aqui também. Então, vejam que é uma interface mais amigável e mais organizada também. E aqui, né, trazendo também de uma maneira mais rápida, antes da gente falar da análise descritiva em si, a questão dos mitos e verdades sobre o R, que é muito também dessa questão que eu mencionei lá no início da desmistificação do uso do software, né? Então, muitas pessoas pensam, eu preciso saber programar, saber o mínimo de programação antes de utilizar o RStudio, quando na verdade a gente vai aprendendo, né, o básico no caminho, né? Então não exige nenhum conhecimento prévio para utilizar ele, né? Apenas uma pessoa, né, que nos auxilie, né, que seja nosso suporte nos primeiros passos nessa parte prática. A questão dos erros também, né? Então, quando a gente erra um código, eu não perco a minha análise, então ele é um programa que é bem seguro para a gente testar, para a gente errar também. Ele tem uma interface bem bacana, que ele nos mostra a questão da onde que está localizado aquele erro, do que é aquele erro, que nos permite, né, já saber aonde que a gente precisa corrigir para dar prosseguimento na nossa análise. A questão da dificuldade de instalação dos pacotes, né? Então, os pacotes são o R e o RStudio, eles funcionam baseados em pacotes, então
para determinadas análises, eu preciso instalar um pacote onde tem as funções, né? Para depois fazer as análises. Mas essa instalação de pacotes, vocês vão ver que ela é extremamente simples, leva menos de 1 minuto aí para a gente configurar, dependendo da análise que a gente precise fazer, tá? Ah, a questão, né, de todo mundo conseguir utilizar, não apenas quem é da área estatística em si, então o software R ele está cada vez mais difundido, então pesquisadores de todas as áreas aí estão utilizando o software com bastante sucesso. E a questão da máquina, né, onde eu vou instalar o software, então eu não preciso ter um supercomputador para rodar o RStudio, né? Em qualquer um computador simples, né, um computador comum, eu consigo utilizar muito bem o software com bastante facilidade. Bom, e agora sim, né, falando de análise descritiva propriamente dita, né, então, a análise descritiva dos nossos dados, ela acaba sendo o pontapé inicial da nossa análise estatística, então é a parte inicial, é o que se faz primeiro, né, digamos assim. Então, a gente sempre começa por ela, justamente porque é ela que vai nos auxiliar a descrever, a visualizar, né, a fazer essa primeira visualização dos dados, organizar esses dados e resumir. Então, ela é uma análise exploratória, tá? Dos dados que serve muito para a gente conhecer o banco de dados que a gente está trabalhando e para começar a visualizar alguns padrões de resposta, tá? Então, é para isso que a análise descritiva serve. Então, ela é uma estatística que ela é dedutiva. Eu não consigo concluir muita coisa sobre ela. Eu não tenho um teste de probabilidade, por exemplo, associado a uma análise de frequência, a um valor de média e desvio padrão nesse caso, tá? Então, ela é apenas dedutiva, mas é importante de ser realizada para que a gente consiga conhecer os dados e explorar, né, as melhores formas de se tratar esses dados. Bom, então, quando a gente fala de estatística descritiva, propriamente dita, a gente fala basicamente de 4 pilares, né? Então, a gente tem as medidas de tendência central, que são média, mediana e moda, tá? A gente tem as medidas de dispersão, aqui nessa outra ponta, que são amplitude, desvio padrão, variância, erro padrão na média, coeficiente de variação, que normalmente vêm associadas a essas medidas de tendência central, né? Então, normalmente a gente vê uma medida, por exemplo, média mais desvio padrão, ou média mais erro padrão da média, tá? Então, elas vêm associadas. E aí a gente tem aqui também a questão da frequência, que é o nosso objetivo principal, né, do webinário de hoje, né? As avaliações de frequência, ocorrências, né? De dados, e a questão dos quartis, né, para a gente dividir a amostra e entender como que fica distribuída essa amostra também. Então, esses são os 4 pilares da estatística descritiva. Quando a gente fala de estatística descritiva para dados contínuos, a gente está falando basicamente das medidas de tendência central, de dispersão, eu posso estar aplicando aqui análise de quartis. Não faz muito sentido a gente usar análise de frequência quando a gente está falando de dados contínuos, né? Então, a gente usa essas outras medidas. E uma forma muito simples, por que eu trouxe isso aqui? Porque eu já estou trazendo uma pincelada aqui da questão do uso dos gráficos, que depois a gente vai construir lá no software. Porque a gente consegue, de uma maneira muito simples, com apenas um gráfico, resumir boa parte, né, dessa estatística descritiva aqui, a gente consegue resumir para dados contínuos em um único gráfico. Então, que é o gráfico de caixa ou o gráfico de box plot aí, que muitos conhecem, e a gente vê bastante aí, né, nas publicações. Então, esse aqui é o gráfico de box plot, a gente vai construir ele junto depois de uma maneira bem simples lá no R, tá? E ele nos traz, né, numa única visualização, muitas informações sobre os dados. Então, o que eu consigo visualizar aqui, olhando simplesmente para esse gráfico de caixa? Então, eu tenho aqui, nessa parte inferior do gráfico, o meu limite inferior de dados. Aqui em cima eu tenho o meu limite superior. Eu consigo visualizar os outliers quando eles estão presentes, né? Então, o software marca, né, esses outliers aqui nesse gráfico. Eles ficam fora do meu
da minha distribuição de dados, então eu consigo saber quem são essas informações, ir lá no meu banco de dados, checar, né, o que está acontecendo com esses dados, se eles são dados que realmente são reais e possíveis, ou se eles são, sei lá, erro de tabulação de dados, né, ou alguma coisa não biológica aí que está criando ruído no meu banco de dados e possivelmente vou necessitar retirar isso da minha amostra, né? Então, esse gráfico simples já me traz essa informação. Tenho também aqui nesse gráfico de caixa as informações dos quartis, tá? Então, eu tenho aqui nessa linha inferior da caixa propriamente dita, o quartil inferior, que representa 25% dos dados. Na parte de cima da caixa, eu tenho o quartil superior, que representa 75% dos dados. E aqui no centro, né, eu tenho o meu valor da minha mediana ou do meu quartil 2, que representa 50% dos dados, né? Então, aqui essa linha do meio a mediana. Eu posso ter aqui também a informação da média, tá? Se eu quiser, eu posso inserir essa informação na questão da média aqui. Outra informação que a gente consegue visualizar aqui, tendo a média e tendo a mediana, ter uma ideia da distribuição desses dados. Então, sempre que eu tenho um valor de média próximo de um valor de mediana, eu tenho um indicativo de que os meus dados, eles obedecem uma distribuição normal, que é aquela distribuição em formato de sino, né? Que é o que a gente objetiva para análise convencional, digamos assim, dos dados, tá? É claro, eu tenho outros testes estatísticos para quantificar isso, mas isso aqui já me dá um indício, né? Se a média é próxima da mediana. Consigo também calcular o meu intervalo interquartílico, né? Se eu diminuir o quartil 3 do quartil 1, tenho o intervalo interquartílico aqui, então eu consigo ter muitas informações dentro de um único gráfico. Então, isso acaba que resume bastante da estatística descritiva numa visualização simples. E aí eu posso ter essa visualização, claro, posso ter uma visualização única para aquela minha variável resposta, posso ter essa visualização separada para os tratamentos que eu estou utilizando, né, para os grupos que eu estou testando, então posso fazer esse box plot aí das mais variadas maneiras dentro do meu estudo, certo? E falando, né, também da outra parte da estatística descritiva, que é a análise de frequência, que é o que eu vou mostrar para vocês lá no software, ela é uma análise extremamente simples, né? Ela simplesmente é o número de ocorrências de um evento em um determinado intervalo, né? Então, essa contagem, né, de ocorrências de um evento. Então, eu trouxe aqui 2 exemplos para vocês. Então, a gente tem aqui nessa primeira imagem o número de casos prováveis de dengue por semana epidemiológica no Brasil. Então, a gente tem aqui o ano de 2023 e o ano de 2024, e esse é simplesmente uma contagem, né, para a gente comparar aqui os 2 anos. Então, a gente consegue ver, por exemplo, que 2024 aqui, esse dado não está totalmente atualizado, né? Tenho aqui só até a semana epidemiológica 19. Então, a gente consegue ver que 2024 é um ano com... o que a gente consegue, né, visualizar? É um ano com muito mais casos de dengue do que o ano de 2023. Posso afirmar estatisticamente que 2024 tem mais dengue que 2023? Não, não posso. Lembra que a estatística descritiva, ela não tem um valor de probabilidade atrelado a ela. Então, posso pensar, isso me leva a pensar sim que tem uma diferença significativa, mas para eu concluir isso, eu preciso de outros testes, né? Preciso fazer outros testes aqui para comparar esses resultados. Mas consigo sim visualizar que é muito diferente 2023 e 2024. E eu posso, claro, fazer essa análise de frequência um pouco mais aprofundada. Então, eu posso, por exemplo, saber fazer o percentual, né, fazer a contagem dessas ocorrências, fazer o percentual dessas ocorrências dentro das de faixas etárias, né, se eu tiver informação de faixas etárias, posso dividir isso para as faixas etárias para entender aonde que isso está acontecendo, né, de uma maneira mais efetiva. A questão dos casos graves, né, posso também, dentro dessa mesma informação, separar por sexo, então posso ter a frequência de casos graves por faixa etária e para cada um dos sexos, né, masculino e feminino, então eu consigo fazer essas divisões, né, da estatística de frequência, mas ela é basicamente isso, é essa contagem, tá?
Aí eu vou sair daqui agora e vou lá para o software R e depois eu volto aqui para a apresentação para mostrar o último slide para vocês, tá? Então, a gente vai diretamente agora aqui no software R. Júlia, só me confirma se está aparecendo a interface do R aqui agora, Tá, sim. que às vezes eu me atrapalho nos compartilhamentos aqui. Sim, Então, tá direitinho. tá bem, obrigada. A gente vai fazer na prática aqui, né? Essa análise de frequência, vai montar aquele gráfico de box plot, vai fazer mais alguns outros gráficos simples aqui, descritivos e visualização dos dados, tá? Então, para isso, a gente precisa de um banco de dados, né? Então, a gente tem um banco de dados fictício aqui que a gente usa para quando a gente precisa fazer essas demonstrações, né? Então, eu tenho um Excel aqui que eu vou mostrar para vocês, que é um banco fictício que a gente tem com 30 pacientes aqui, né? Então, eu tenho informação do sujeito, do sexo de cada um deles, grau de instrução, número de filhos, idade, altura e salário, tá? Então, essas são as informações que eu vou me basear para fazer a análise estatística lá de frequência lá no R, tá? Aqui, sobre o Excel, algumas coisas importantes, que é importante a gente sempre falar. O software R, ele identifica maiúsculas e minúsculas, tá? Então, tem algumas questões de boas práticas de uso de ferramenta. Normalmente, elas se aplicam para todas as ferramentas de código, né? São muito semelhantes essas boas práticas. Mas, assim, o software R, ele identifica maiúsculas e minúsculas. Então, se eu escrevi aqui essa primeira linha aqui, né? Que é a designação das minhas variáveis. Se eu escrevi idade com letra maiúscula, quando eu for chamar a idade lá no software, eu preciso chamar exatamente da mesma forma que eu chamei aqui. A gente não usa acentuação, tá? Quando a gente está falando de análise estatística, isso para essa primeira linha aqui, tá? Aqui beleza. Na parte dos dados, bem tranquilo, questão de acento, espaço, tudo mais. Mas quando eu falo dessa primeira linha aqui, que é da denominação das variáveis, eu preciso tomar esses cuidados. Então, eu não posso ter acentuação. Não é legal a gente misturar letras e números, tá? Às vezes dá uma bugada ali no software. Símbolos também, a gente não aconselha utilizar. Então, aqui, quanto mais simples, melhor essa nomeação aqui das variáveis. Não posso usar espaço, então vejo que aqui que o número de filhos, eu botei N underline filhos. Porque se eu colocar N espaço filhos, o software vai ler o N como uma coluna e o filhos como outra coluna. E aí ele vai puxar tudo para o lado aqui e vai causar uma bagunça nos meus dados. Então, eu não posso deixar espaços, né, dentro da denominação das variáveis, tá? Então, coisas que a gente precisa tomar cuidado quando está trabalhando com software R. E, pasmem, é o que mais causa problema de análise. Então, muitas pessoas que estão iniciando a jornada, né, no software, nos relatam, é porque eu não consigo ler os dados, eu não consigo carregar meu banco de dados, a gente vai ver o erro, o tipo mais comum de erro é esse, né? Espaçamento, questão de acentuação, depois lá carregar os dados, então coisas bem simples assim, que acaba que a gente esquece e é o que mais ocasiona os erros, tá? Então, só para deixar bem redondinho aí as informações. E aí a gente vai aqui para a interface do R, né? Então, como eu mencionei para vocês, ela é dividida nessas 4 abas aqui. Então, essa parte aqui superior esquerda é onde a gente monta, né, toda a nossa linguagem de programação. Então, veja que eu deixei tudo prontinho aqui para a gente ver do nosso webinar de hoje, tá? Se eu montar a minha programação aqui, eu consigo salvar, né? Consigo fazer todas as alterações possíveis. Conforme eu for rodando a minha análise aqui, os meus resultados vão aparecer aqui no console, tá? Aqui nessa parte de baixo. É possível eu colocar códigos aqui no console também, só que se eu utilizar o console para tanto colocar os códigos quanto visualizar os resultados, eu não consigo salvar a minha análise, tá? Então, por isso que a gente sempre utiliza essa parte de cima aqui
para separar a questão do script mesmo, tá? Aqui vai ficar todo o meu histórico, né? Tudo que eu for carregando, que eu for rodando, vai aparecendo aqui nesse ambiente aqui. E aqui a gente tem a questão da visualização dos gráficos. Depois vocês vão ver, ó, tem a aba de plots aqui. Depois vocês vão ver, conforme a gente vai rodando, é aqui que vão aparecendo os gráficos, que depois eu consigo exportar. Tem a questão dos pacotes, né? Então a gente já mencionou que o R ele funciona baseado em pacotes. Então existem alguns pacotes que já vem instalado quando a gente instala o R, né? Então, tem algumas coisas que já vem instalado e outros que a gente precisa instalar para utilizar, tá? Então, dependendo da análise estatística que a gente vai fazer, a gente precisa instalar pacotes. A instalação dos pacotes, ela é feita apenas uma vez, tá? Então, eu vou fazer análise descritiva pela primeira vez dentro do software. Vou precisar instalar o dplyr e o psy, tá? Que são os dois pacotes que eu tenho aqui. Instalei da primeira vez. Nunca mais eu vou precisar instalar dentro daquela máquina. Eu apenas, quando for rodar uma nova análise descritiva, preciso carregar esse pacote, mas não mais instalar, tá? Mas de qualquer maneira, aqui tá, né, a questão dos pacotes, né? Então, a gente pode instalar eles por aqui, né? Colocando o nome do pacote aqui e instalando, muito simples. Ou eu posso instalar ele aqui, ó, que é da maneira que eu vou mostrar para vocês também, dentro aqui mesmo da linguagem de programação, tá? Então, tem essas duas maneiras de instalar. Carregar os dados também tem várias maneiras dentro do software. Eu vou mostrar para vocês uma maneira que a gente julga ser, falando em bons hábitos, né, dentro da análise, a gente julga ser a mais interessante, pensando em que eu vou abrir futuramente essa análise, tá? Então, eu fico com um histórico melhor da onde que aquele banco de dados está localizado, né, do que eu realmente utilizei, tá? Então, mas existem várias maneiras. Também lembrando que, por ser um software de código aberto, a gente tem muitas maneiras de se fazer a mesma coisa dentro do R, tá? Então, tem muitas análises ali que eu faço de uma maneira e vocês daqui a pouco já viram ser feitas com outras funções, né, de outras maneiras, justamente porque existem diferentes códigos, diferentes pacotes que nos entregam o mesmo resultado. Então, a gente sempre vai trazer para vocês o que a gente julga ser o código mais simples, mais limpo, mais curto, né, de mais fácil entendimento aqui, buscando um ambiente mais, assim, digamos, de aprendizado, tá? Mas existem, sim, outras maneiras de serem feitas e de se chegar no mesmo resultado. Então, se vocês verem daqui a pouco vídeos no YouTube de como fazer uma análise descritiva, vocês podem sim se deparar com um material diferente do que eu estou apresentando aqui, mas que vai chegar no mesmo resultado. Bom, então vamos lá. Então, aqui a gente tem, tá? O passo 1, né, da análise estatística, e aqui não é só para análise descritiva, é para qualquer análise estatística que vocês forem fazer dentro do software. O primeiro passo sempre vai ser instalar e carregar os pacotes, tá? Então, eu coloquei aqui a questão da instalação. Se você já trabalhou com esses pacotes, você não precisa instalar, você precisa apenas carregar. Então, aqui o que eu estou dizendo para a análise descritiva que a gente vai trabalhar hoje, eu preciso desses dois pacotes aqui, tá? O dplyr e o psy. Tá? Esses dois aqui são os pacotes que eu preciso, que é onde vai estar as funções necessárias para as análises. Então, como que eu faço para instalar? Ou eu vou aqui, que nem eu mostrei para vocês, ou eu posso chamar o pacote diretamente aqui, tá? Então, se eu precisar do pacote dplyr, por favor, RStudio, instale o pacote dplyr, tá? Então, ele vai instalar, eu não vou instalar aqui porque eu já tenho instalado na minha máquina, tá? E se você tá com o cursor aqui, basta estar com o cursor aqui em qualquer lugar ou tá selecionado, tanto faz. Aí você clica no Run aqui e ele vai instalar o pacote. Simples assim, tá? Eu já tenho o pacote instalado no meu computador. Então, para executar essa análise, eu apenas vou carregar o pacote, tá? Então, para carregar, eu uso o Library dplyr. Então, aqui, agora sim, eu vou executar. Então, veja que eu estou com o meu cursor aqui, eu cliquei no Run aqui, e aí, aqui embaixo no console, apareceu em azulzinho o pacote. Apareceu aqui em azulzinho, beleza, sem nenhuma mensagem, ok, o meu pacote está carregado, tá? E da mesma forma, eu vou fazer com o outro pacote que eu vou utilizar.
tá? Então, aqui também, ó, apareceu aqui embaixo, tá carregado. Então, carreguei os 2 pacotes que eu vou precisar para fazer as análises de dados, tá? Se você precisou instalar, da próxima vez que você abrir o ER e for fazer a mesma análise, você faz que nem eu, apenas só carregar, tá? O segundo passo dentro da análise estatística, de novo, de qualquer análise estatística, não só da descritiva, é carregar e visualizar o banco de dados. Então, eu preciso trazer para dentro do meu software a informação, né? Então, para fazer, eu vou utilizar aqui o Excel, mas pode ser CSV, pode ser outras maneiras, né, da gente importar esses dados para o R, tá? Então, eu vou usar aqui o Excel. Para eu fazer a importação dos dados do Excel, eu também preciso de um pacote, tá? Só que este pacote, ele já vem pré-instalado no R. Então, quando eu instalar o R na minha máquina, esse pacote para leitura do Excel já vem pronto, eu não preciso instalar ele. Por isso que aqui eu vou só carregar. Então, eu vou precisar do pacote ReadXL, para ler o meu Excel. Então, eu vou carregar esse pacote também, porque eu preciso dele para fazer a leitura dos meus dados, tá? E aí eu vou puxar, né? Vou importar a minha base de dados aqui para dentro do software, tá? Então, aqui, como que a gente faz isso? Tá? Existem outras maneiras, mas essa aqui a gente julga ser uma maneira bem bacana. Por quê? Porque eu consigo visualizar diretamente no meu código aonde está localizado na minha máquina o caminho dos dados. Então, se eu fechar essa análise aqui e for abrir ela daqui a um ano, eu sei que o arquivo do Excel que eu utilizei está lá no meu Drive, dentro da minha pasta HT Analyze, sabe? Então, eu tenho todo o caminho aqui até o nome do arquivo. E aí eu não me perco, eu sei exatamente o que eu usei para fazer aquela análise. Então, por isso que a gente gosta desse formato de fazer a importação dos dados, tá? Então, eu preciso dar um nome para minha análise, tá? Pode ser qualquer nome, o nome que vocês preferirem. Eu sempre gosto de chamar da mesma maneira. Então, sempre, todos os dados que eu vou carregar dentro do software, eu chamo eles de dados. Por que eu gosto de chamar sempre da mesma maneira? Porque daí eu venho aqui e eu tenho esse banco de dados que eu chamei de dados. E aí, semana que vem, eu vou fazer uma outra análise e eu chamei de, sei lá, versão 2. Tudo que eu depois, quando eu for fazendo análise, eu vou ter que me reportar muitas vezes a esse nome aqui, ó, dados. Então, se eu tenho sempre o mesmo nome, eu posso reutilizar os códigos, posso copiar e colar os códigos, e eu não preciso ficar alterando o nome do banco de dados, porque sempre vai ser dados. Então, eu não preciso me preocupar com isso. Isso acaba que diminui a questão de erros, né, que eu tenha dentro das minhas análises. Tá? Então, eu sempre chamo de dados, mas vocês podem chamar do que vocês quiserem. Então, dados, a esse nome aqui, né, a esses dados, eu vou atribuir esse sinal dentro do R, é o sinal de atribuição. Então, eu vou atribuir a esse data frame aqui uma planilha de Excel. Então, eu estou pedindo aqui, software R, por favor, leia um Excel. Qual Excel? E aí eu coloco o caminho do meu banco de dados aqui, tá? Então, vou lá, pego o meu banco de dados, vejo na pasta onde ele está, copio o caminho, venho aqui, colo aqui, modifico as barras, né? Quando eu copio e colo aqui essas barras, elas vêm invertidas, eu preciso modificar elas para poder ler. E coloco o nome do meu. O caminho ele vem até aqui. Opa! O caminho ele vem até aqui, tá? E aí eu preciso colocar mais essa barra e escrever o nome do meu arquivo .xlsx, tá? Para fazer a leitura especificamente, senão ele não sabe o que ler dentro dessa pasta, né? E aí eu coloco aqui o nome do arquivo que está na pasta para identificar o XLSX que é para fazer a leitura, tá? E aí, se eu rodo, vejam que aparece aqui em azulzinho, né? Sem nenhuma outra mensagem, e aí eu sei que leu, o software reconheceu o meu banco de dados. Se eu tirar, por exemplo, tem um erro aqui, tá? Vou simular um erro aqui, ó. Veja o que aparece, tá? Então, me dá um erro, não carregou. Opa, o que aconteceu? Tem um erro, ó. O caminho não existe. Então, eu sei que é algum problema no meu caminho de dados aqui, tá?
Outra coisa importante a gente fazer é sempre visualizar, né? Então, eu posso pedir, essa aqui é uma função para visualizar o banco de dados, né? Então, essa função view aqui me mostra o banco de dados que eu carreguei. Então, como é que eu faço? View, basta eu digitar, né? Aqui, ó, a gente digita as 3 primeiras letras e ele me traz a cola, né? Eu posso dar um enter aqui e ele me traz a cola de como que deve ser a função. Views de quem? Dos meus dados, tá? Então, eu chamei de dados aqui, por isso que é dados aqui. Eu vou rodar e ele vai abrir uma abinha aqui do lado, exatamente com aquela planilha de Excel que eu mostrei para vocês. Então, é uma forma rápida de conferir se o que eu quero analisar é exatamente isso, tá? Depois, o que mais eu posso fazer aqui? Um STR dos meus dados para visualizar o formato que esses dados foram carregados, se foram carregados da maneira correta, tá? Então, aqui eu consigo, ó, aparece tudo aqui embaixo, né? Lembra? Então, eu vejo aqui, ó, sujeito está como numérico, gênero está como caractere, grau de instrução como caractere, número de filhos numérico, né? Então, eu faço essa conferência também para ver se o R leu certinho, né? Como tinha que ler a denominação, né? Das minhas variáveis, tá? E depois eu já posso começar a minha análise estatística. Carreguei, já conferi, tá tudo certo, posso começar minhas análises estatísticas, tá? Então, aqui, a questão das frequências, né? Então, frequências para respostas qualitativas, né? Então, a gente pode estar calculando tanto a frequência absoluta quanto a frequência relativa, tá? Então, aqui a gente vai calcular a frequência, por exemplo, do gênero, quantas pessoas eram do sexo feminino e quantas eram do sexo masculino. Grau de instrução, né? Como que estava distribuído esses pacientes, esses sujeitos. Então, para mim calcular a frequência dentro do software R, eu uso a função table, tá? Então, table de quem? Dos meus dados, que eu chamei de dados lá em cima. E aí, se eu colocar só table dados, ele não vai saber qual coluna dos meus dados ele precisa analisar. Eu quero só saber a frequência do gênero, né? Não quero saber de todas as colunas. Então, se eu colocar um table dados, ele não vai saber, tá incompleta essa informação. Ele precisa saber qual é a coluna que ele precisa analisar. Então, eu uso esse cifrão, e quando eu coloco esse cifrão, veja o que acontece. Ele me mostra todas as colunas que eu tenho dentro do meu banco de dados. E aí eu digo para ele de quem que eu quero ver essa frequência absoluta. Eu quero ver por gênero. Aí eu clico aqui, né? E tenho essa informação. E aí, se eu rodar, vejam que aparece aqui embaixo, ó, o meu resultado. Então, aparece a função em azulzinho para dizer que ok, rodou, e aparece o meu resultado. Então, eu tenho 15 pessoas do sexo feminino e 15 pessoas do sexo masculino. Ah, quero fazer também por grau de instrução. Mesma coisa. Table, dados, cifrão, grau de instrução. Vou rodar, e aí vejam aqui, ó. Então, eu tenho 6 pessoas do ensino fundamental, 10 pessoas do ensino médio e 14 pessoas do ensino superior. Bem simples, né, de estar realizando essa análise, tá? Tudo bem, tenho essa contagem, mas agora eu quero saber a frequência relativa. Posso fazer? Claro, pode fazer sim. Para a gente fazer a frequência relativa, eu utilizo acoplada a essa função table uma outra função, que é a prop table, que é justamente a proporção, né, daquela tabela, tá? Então, eu uso a função prop.table, tá? De quem? Lá da minha table, então veja que eu adicionei, eu peguei exatamente esse comando que estava aqui, tá? E adicionei mais essa partezinha daqui, tá? Então, eu estou pedindo uma proporção daquilo que eu já realizei na análise anterior, tá? Então, eu uso o prop table da minha table. Dos dados, de novo aqui, por gênero. E aí, eu tenho aqui, ó, 50%, aqui fica 0,5, né? Tem que multiplicar por 100. 50% do sexo feminino e 50% do sexo masculino. Mesma coisa, grau de instrução, vamos ver quanto que representa. 20% ensino fundamental, 33,3% ensino médio e 46,7%, aí se a gente arredondar, ensino superior, tá? Então, assim, eu consigo ter em número e em percentual, tá? E outra coisa também que a gente pode fazer, que é bem comum, na verdade, a gente fazer, é cruzar essas informações. Ah, mas eu quero saber a proporção por gênero e por grau de instrução, tá?
Das pessoas do sexo feminino, qual era o grau de instrução? Do sexo masculino, qual era o grau de instrução? Posso fazer isso? Sim, posso fazer isso. Então, eu vou usar lá a mesma função, a table, né? De novo, exatamente como estava lá em cima, ó, table, chamei o meu banco de dados, usei o cifrão gênero, vírgula, e aí eu chamo a próxima variável, dados, grau de instrução. E aí eu estou fazendo por gênero e por grau de instrução, tá? Então, quando eu rodar, vejam que aparece uma tabelinha um pouco maior aqui, e eu tenho separado por sexo. Então, do sexo feminino, 2 era ensino fundamental, 7 ensino médio, 6 superior. Do sexo masculino, 4 fundamental, 13 ensino médio e 8 superior. E aí, usando a prop table dessa mesma função aqui de cima, eu consigo ter os percentuais também, se me for interessante analisar, tá? Então, vejam como é simples a gente fazer uma análise de frequência dentro do software R, tá? Então, a gente, sei lá, com prática aí no software, em 5 minutos a gente faz uma análise de frequência. E aí, a gente tem também, de uma maneira bem rápida, vou mostrar para vocês aqui agora, a questão dos gráficos, tá? Então, eu preparei aqui o gráfico de boxplot, que é aquele que a gente viu lá, o histograma e o gráfico de resíduos, tá? Gráficos bem simples, iniciais aí mesmo. Aqui eu não estou usando o ggplot 2, que é o pacote de gráficos do R, tá? Mas é possível de serem feitos lá no ggplot 2, que a gente tem mais recurso para modificar, para colorir, para fazer o que a gente quiser dentro dos gráficos, tá? Que são gráficos mais simples mesmo, mas já servem para a gente visualizar. Claro, depois se for utilizar para publicação, alguma coisa, daqui a pouco tem que usar um pacote um pouco mais específico. Então, para mim, fazer um box plot, que é aquele gráfico que eu mostrei, por exemplo, eu quero fazer do salário separado por gênero, tá? Então, eu vou chamar a minha função box plot, né? Então, aqui, box plot, olha, já me dá a dica. De quem? Do salário. Aí eu uso esse tio aqui, né? Dentro do gráfico, por gênero, que então eu quero fazer separado. E aonde que estão essas informações? Meu banco de dados, que se chama dados, tá? E aí eu vou rodar. E aí, quando eu rodo, vejam que aparece aqui do lado, na aba dos gráficos, o meu boxplot. Então, olha só, deixa eu dar um zoom aqui. Então, a gente tem aqui o boxplot do sexo feminino e do sexo masculino para a faixa salarial. Inclusive, a gente consegue visualizar aqui que a gente tem um indivíduo do sexo masculino que tem um outlier aqui, ó, um salário extremamente alto, né, bem diferente, fora, né, do padrão dos demais. Tá? Então, eu consigo ver aqui o limite inferior, superior, distribuição, né, a gente vê aqui, ó, a mediana aqui, 2,5, 2,6, mais ou menos, onde está a caixa, né, dos quartis, 75% dos dados estão mais ou menos aqui. Então, eu consigo ver toda essa distribuição, tá? Consigo ver que é bem semelhante aqui, ó, a distribuição do sexo feminino para o sexo masculino, né? Consigo ver que é bem semelhante essa distribuição também. Então, bem bacana. Provavelmente, se eu fosse fazer uma análise estatística aqui, comparando o salário entre o sexo, eu não ia ter uma diferença significativa, porque as duas caixas, elas estão bem paralelas. Então, muitas vezes a gente faz o box plot, eu tenho uma caixa aqui embaixo, eu tenho a outra caixa lá em cima. Isso é um indicativo de que eu vou ter uma diferença significativa se eu rodar uma comparação de médias, né? Mas aqui nesse caso, as duas caixas estão bem próximas aí, né? Bem semelhantes, provavelmente eu não teria uma diferença significativa, tá? E aí esse gráfico eu posso exportar, né? Posso salvar em PDF, né? Posso fazer várias coisas com ele, tá? Posso melhorar, claro, esse gráfico, posso colorir, posso escrever diferente aqui, posso fazer várias coisas. Eu só dei uma melhoradinha rápida aqui, tá? Eu coloquei o acento aqui no salário, tá? E no gênero também, e inverti esses números aqui, ó, para eles ficarem certinho. Então, isso que eu fiz aqui, adicionei esses outros comandos aqui, né, dentro do meu script para fazer isso. Então, o rótulo do eixo Y, né, tô dizendo que tudo que eu colocar entre aspas aqui, eu posso escrever o que eu quiser, posso, entre aspas, eu escrevo o que eu quiser, coloco espaço, né, enfim. Então, eu estou dizendo que é salário e o eixo X eu estou dizendo que é gênero. E aqui esse less igual a 1 é para inverter
esses dados, ó, e aí vai ficar assim, ó, um pouco mais apresentável. Claro, eu posso fazer muitas outras coisas, aí eu vou adicionando aqui, né? Vou colocando vírgula e vou adicionando aí as atribuições. Como que eu sei? Ah, aí tem que pesquisar. Eu quero mudar a cor do gráfico. Eu posso vir aqui em help, né? Posso pedir um help, posso digitar aqui boxplot, né? E ele vai me mostrar todas as opções que eu tenho dentro do boxplot, tá? Então, para ir modificando, tá? É claro, a gente não vai fazer isso aqui porque a gente não tem tempo, né, para mostrar tudo isso para vocês. Depois tem o histograma, também é um gráfico extremamente simples, tá? Então, eu só uso a função hist aqui, dos meus dados, aqui um histograma da idade, por exemplo, tá? Um hist aqui dos dados da idade. Se eu rodar, eu já tenho esse histograma aqui para ver mais ou menos a distribuição da idade, né? Então, aqui eu tenho uma curva ó, que se assemelha a uma distribuição normal, e eu vejo que, né, a maior parte dos sujeitos aqui entre 30 e 35 anos, tá? Posso melhorar esse gráfico também, né? Veja como que tá aqui os nomes, tudo, né? Posso deixar esse gráfico mais bonitinho, que é o que eu fiz na linha abaixo, ó, que aí fica um pouco mais apresentável. E trouxe também a questão dos gráficos dos resíduos, né, para a gente avaliar os erros, né, os resíduos do nosso banco de dados, que são aí as premissas depois para a gente seguir a nossa análise estatística, né, ver se esses dados eles têm uma boa distribuição de resíduos. Se esses erros são independentes, né, se eu tenho uma normalidade de resíduos e tudo mais. A gente faz isso de maneira gráfica. Então, eu crio um modelo aqui, né, eu crio um modelo aqui. A esse modelo eu vou atribuir um modelo linear, né? Então, esse LM significa Linear Model, tá? Para quê? Para que eu quero ver de quem? Quero ver do meu salário quantitativo aqui, né? No caso, meu salário em relação ao gênero dos participantes, lá do meu banco de dados que eu chamei de dados, né? Então, eu crio esse modelo, veja que só aparece o modelo criado aqui embaixo, nada mais do que isso, e aí eu vou fazer os plots. Então, eu estou pedindo para ele plotar aqui, função plot, resíduos, né? Isso aqui se refere aos resíduos ou os erros de quem? Do meu modelo que eu criei aqui, tá? Eu vou rodar aqui e vai rodar aqui todos os meus resíduos. Então, o que que é o ideal, né? Que esses resíduos estejam todos bem distribuídos aqui no meu gráfico, para mim dizer que eles são independentes, né? Resíduos independentes, tá? O que que eu posso fazer mais aqui? Posso fazer uma distribuição, ver se os meus resíduos são normais. Então, se eu usar a função QQnorm aqui, eu vejo a normalidade dos meus resíduos. Tá? Então, QQnorm dos resíduos do modelo, né? Então, eu vejo aqui a questão da distribuição normal, né? Então, isso aqui tem que ser, eles têm que estar formando essa linha aqui, né? Para a gente considerar que eles têm uma distribuição normal. E eu posso adicionar justamente essa linha aqui para ver se os dados se adequam. Como? QQline, né? De linha aqui dos meus resíduos do modelo. E aí, eu traço essa linha aqui. E quanto mais próximas essas bolinhas estiverem da minha linha, né? É um indicativo de normalidade aí dos meus resíduos, tá? Então, alguns gráficos aí simples, né? A gente tem muito mais para explorar dentro do software. Inclusive, eu queria mostrar para vocês aqui, a gente tem uma galeria de gráficos do R, tá? Então, se vocês quiserem explorar, né? Se vocês tiverem curiosidade, tem essa R Gráficos aqui, galeria.com. Onde tem todos os tipos de gráficos que podem ser executados no R, tá? Então, ó, tem todos os tipos aqui, tá? E aí tem os códigos, tem o passo a passo, tem como fazer de uma maneira bem simples. Então, por exemplo, aqui, ó, Boxplot. Se eu clicar aqui, vai aparecer toda a descrição do Boxplot, para que que ele serve, ó, toda a anatomia ali, né, digamos assim, do Boxplot, e vários modelos de Boxplot aqui. E aí eu escolho o modelo que eu quero, por exemplo, esse aqui, ó, Boxplot básico. Clico nele, e aí vejam só, ele me traz o pacote que eu preciso. Bom, ele me traz todas as informações, e aqui embaixo me traz a questão dos códigos, os pacotes que eu vou precisar carregar, passo a passo, né? Criando o banco de dados, visualizando. Então, ele me traz todas as informações aí de código que eu preciso
para estar executando esse gráfico, tá, pessoal? Lá do R era isso que eu tinha para apresentar para vocês. De conteúdo, especificamente, era isso que eu tinha que apresentar para vocês. Júlia, eu vou pedir para que você pause a gravação e aí peço que vocês fiquem, que eu quero mostrar mais um slide aí para vocês.